Era uma vez, no Japão feudal, num pequeno vilarejo escondido entre montanhas cobertas de neblina densa, vivia um jovem samurai chamado Takeshi. Ele não era o mais forte da sua geração. Não era o mais rápido com a espada. Não era sequer o mais talentoso entre os aprendizes do dojo. Mas Takeshi carregava dentro do peito um sonho que ardia mais quente do que o aço de qualquer katana recém-forjada. Ele queria ser conhecido como o samurai mais disciplinado de todo o Japão. Queria que seu nome fosse pronunciado em sussurros respeitosos. Queria que jovens viajassem dias inteiros apenas para vê-lo treinar. E todos os dias, ao acordar antes mesmo do primeiro raio de sol tocar o telhado de palha da sua casa, Takeshi prometia a si mesmo a mesma coisa. Hoje seria diferente. Hoje ele treinaria desde o amanhecer até o anoitecer, sem pausa, sem desculpa, sem fraqueza. Hoje ele resistiria à fome, ao cansaço, ao tédio, às distrações. Hoje ele finalmente dominaria a si mesmo. Hoje, prometia ele com lágrimas nos olhos e punhos cerrados, hoje seria o primeiro dia da sua nova vida. Mas então vinha o sol. Vinham os vizinhos batendo à sua porta com histórias divertidas e convites tentadores. Vinha o aroma quente de comida saindo da casa ao lado, dançando no ar frio da manhã. Vinha a preguiça macia de um cobertor ainda quente. Vinha o pensamento traiçoeiro de que descansar mais um pouco não faria mal nenhum. E Takeshi, que jurara ser inquebrável horas antes, cedia. Sempre cedia. E então passava o resto do dia se odiando, prometendo que amanhã sim seria o dia. Anos se passaram. Seus colegas, menos talentosos, com menos sonhos e menos promessas, tornaram-se mestres respeitados. E Takeshi, com toda a sua vontade ardente, com toda a sua promessa interna, ainda era o mesmo jovem confuso, agora envelhecido, que jurava todas as manhãs e quebrava todas as tardes. Foi numa dessas tardes silenciosas, sentado sozinho diante de um lago imóvel, vendo seu próprio reflexo cansado na água, que Takeshi entendeu, com uma dor que lhe atravessou o peito, como uma lâmina fria, que ele nunca havia falhado por falta de esforço. Ele havia falhado por nunca ter compreendido, em toda a sua vida, o que realmente significava o autocontrole. Esta história revela uma verdade sobre a natureza humana que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas acredita, no fundo do peito, que autocontrole é resistir aos desejos, que é cerrar os dentes diante da tentação, que é uma luta constante, dolorosa, suada, entre a vontade e o impulso, onde uma força tem que vencer a outra na base do esforço bruto, do sofrimento, da pura teimosia. Acreditam que disciplina é sinônimo de sofrimento, que dominar a si mesmo é estar em guerra eterna consigo mesmo. Mas isso é uma ilusão, e é exatamente por causa dessa ilusão que tantas pessoas como Takeshi vivem prometendo, falhando, prometendo de novo, falhando de novo, num ciclo que nunca termina e que vai consumindo ano após ano a esperança, a autoestima, a fé que tinham em si mesmas. Como muitos descobrem, depois de uma vida inteira perdida nessa luta, o autocontrole baseado puramente em força de vontade é como uma vela acesa no meio de um furacão. Pode até durar alguns segundos, alguns minutos, talvez algumas horas, mas vai se apagar. Sempre vai se apagar. E quanto mais tempo essa vela ficou acesa antes, mais escuro parece o quarto quando ela finalmente se apaga. A armadilha mental, a verdadeira armadilha que prende milhões de pessoas durante a vida inteira, é esta. Você acredita que precisa ser mais forte do que seus desejos, quando na verdade o nível mais profundo de autocontrole, aquele que poucos no mundo conseguem alcançar, aquele que parece quase mágico aos olhos dos outros, não tem absolutamente nada a ver com força. Tem a ver com algo muito mais silencioso, muito mais assustador, muito mais raro e muito mais simples do que você imagina, embora exija algo que quase ninguém está disposto a oferecer. Os samurais compreendiam o quão perigoso isso pode ser. Eles sabiam, com uma clareza que se perdeu nos séculos modernos, que um guerreiro que dependia da própria força de vontade para se controlar era, na verdade, um guerreiro fraco, porque a vontade humana é instável por natureza. Ela sobe quando você está descansado, alimentado, motivado, com a vida em ordem, e desaba miseravelmente quando você está cansado, com fome, sob estresse, ou enfrentando uma surpresa difícil. E é justamente nos momentos de pressão, nos momentos em que tudo está dando errado,
que o autocontrole mais importa, mas é exatamente nesses momentos que a força de vontade abandona qualquer um. Yagyu Munenori, um dos mais brilhantes mestres da espada do período Edo, instrutor pessoal dos shoguns Tokugawa, considerado durante séculos uma das mentes mais profundas que o Japão já produziu, ensinava algo que poucos compreendem até hoje. Ele dizia que o verdadeiro samurai não vence seus impulsos lutando contra eles no momento em que eles surgem. O verdadeiro samurai vence seus impulsos antes mesmo deles nascerem. Ele cortava o desejo na raiz, não no fruto. Ele não esperava o pensamento de fraqueza chegar para então combatê-lo de alma e coração. Ele construía dentro de si, durante anos de prática silenciosa, uma estrutura de vida onde aquele pensamento simplesmente não tinha mais espaço para nascer. E quando o pensamento não nasce, não há nada a combater. Esse era o autocontrole assustador dos verdadeiros mestres. Não era luta, não era esforço, era a arquitetura interna, era a engenharia da alma. Tentar controlar seus impulsos no momento exato em que eles aparecem é como tentar parar uma onda gigante no momento exato em que ela quebra na praia. Você pode até resistir 1, 2, 3 vezes com toda a força que tiver no corpo, mas o oceano é infinito e você não é. Cedo ou tarde, uma onda mais forte num dia mais cansado vai te derrubar. E quando te derrubar, vai te arrastar mais fundo do que você imaginava possível, fazendo você sentir que todo o esforço anterior foi inútil. Mas existe outro caminho, um caminho que poucos enxergam. Existe quem aprenda a ler o mar antes da onda se formar no horizonte, quem entenda os ventos, as correntes, as marés, as estações, quem construa diques antes da tempestade chegar, quem escolha cuidadosamente onde caminha, quem decida com sabedoria em que praia vai estar. Esse não luta com ondas. Esse vive num lugar onde as ondas grandes simplesmente não chegam. E quando alguém olha de fora, parece que essa pessoa tem um poder sobre-humano. Parece que as tempestades a respeitam. Parece que ela domina o oceano. Mas não é nada disso. Ela apenas escolheu morar em outro lugar. Esse é o nível de autocontrole que assusta as pessoas comuns. Porque parece sobre-humano de fora. Mas não é. É apenas estrutura no lugar de esforço. É apenas previsão no lugar de reação. É apenas decisão tomada em paz, no lugar de decisão tomada em pânico. Existe uma palavra antiga em japonês que descreve esse estado raro e profundo de domínio sobre si mesmo. Os samurais a chamavam de Fudoshin, escrita com os ideogramas Bu-Dong-Shin. A tradução literal é mente imóvel, ou coração que não se move, mas a essência é muito mais profunda do que isso. Fudoshin significa o estado em que a mente se torna como uma montanha antiga diante de uma tempestade furiosa. A tempestade chega, ruge, sopra com toda a sua violência, joga raios e relâmpagos, e a montanha permanece exatamente onde está, do mesmo jeito que estava antes. Não porque a montanha esteja lutando contra o vento, gastando energia, suando, sofrendo, mas porque a montanha simplesmente não pode ser movida pelo vento. Está fora do alcance do vento. É de outra natureza. Quando você atinge Fudoshin, você não resiste mais aos seus desejos. Eles passam por você como folhas levadas pela corrente de um rio. Você vê o impulso de gastar dinheiro à toa numa coisa que não precisa, e ele simplesmente não te toca. Você vê o impulso de procrastinar uma tarefa importante, e ele não te alcança. Você vê o impulso de desistir de um projeto difícil, e ele atravessa você sem deixar marca alguma. Você vê o impulso da inveja, da raiva, da pressa, da preguiça, e nenhum deles consegue mais te deslocar do seu centro. Você se tornou imóvel não porque está se segurando com todas as forças, mas porque construiu dentro de si, ao longo de anos invisíveis aos outros, um centro tão firme, tão profundamente enraizado, que nada externo consegue mais te mover dele. E é por isso que esse estado assusta. Quem alcança Fudoshin não parece mais humano para os outros. Parece outra coisa. Parece estar feito de um material diferente. Parece habitar uma dimensão onde as regras emocionais comuns não se aplicam. As pessoas se aproximam dele com uma mistura de admiração, curiosidade e um leve receio, porque sentem, sem conseguir explicar, que estão diante de alguém que escapou da prisão em que elas ainda vivem. Reza a história que num pequeno templo nas montanhas mais remotas do Japão, vivia um aprendiz chamado Hiro. Ele desejava ardentemente se tornar samurai,
Mas seu mestre, um velho de olhos calmos e barba branca, em vez de lhe entregar uma espada brilhante, lhe entregou apenas uma pequena pedra cinzenta, do tamanho de um punho. E disse apenas uma frase, em voz baixa, sem explicação. Toda manhã, ao acordar, você vai colocar essa pedra do lado direito da janela. Toda noite antes de dormir, você vai colocar essa pedra do lado esquerdo da janela. Nada mais. Por 7 anos. Hiro ficou perplexo, depois confuso, depois irritado. Ele queria treinar com espadas afiadas. Queria aprender técnicas mortais transmitidas em segredo. Queria se tornar lendário, temido, respeitado. E o mestre lhe pedia com toda a seriedade para mover uma pedra de um lado para o outro, 2 vezes por dia, durante 7 anos inteiros da sua juventude. Os outros aprendizes do templo riram dele quando souberam. Disseram que ele era um tolo, que o mestre estava brincando com a sua cara, que ele estava perdendo os melhores anos da vida fazendo aquela coisa ridícula, que jamais seria um guerreiro de verdade movendo pedras como uma criança. Hiro sentiu vergonha profunda, sentiu vontade de desistir várias vezes, mas obedeceu. Manhã após manhã, noite após noite, pedra para a direita ao acordar, pedra para a esquerda antes de dormir, sem entender o motivo, sem reclamar mais, sem buscar explicações, apenas obedecendo dia após dia, ano após ano, em silêncio. 7 anos se passaram naquele ritmo monótono, e quando finalmente chegou o dia dos aprendizes serem testados em combate real, algo extraordinário aconteceu. Os aprendizes mais talentosos, aqueles que haviam treinado com as melhores espadas, aqueles que haviam memorizado as técnicas mais sofisticadas, começaram a falhar miseravelmente nos primeiros confrontos. Perdiam o controle ao primeiro sinal de medo. Tremiam diante da pressão. Suas mentes, treinadas para a glória, mas não para a constância, desabavam diante da realidade. Hiro, ao contrário, permaneceu absolutamente imóvel. Sua mente era de aço polido. Sua disciplina automática, instintiva, parte de quem ele era. Ele havia construído, em 7 anos de gestos pequenos, ridículos e repetidos, uma estrutura interna que nenhum dos outros conseguiria construir em uma vida inteira de grandes promessas e treinamentos espetaculares. Ele havia esculpido, sem perceber, a habilidade de fazer o que precisava ser feito, independentemente de como se sentia. E essa habilidade, descobriu ele tarde demais, era a única que realmente importava na hora decisiva. Ele não tinha forçado nada durante aqueles 7 anos. Ele tinha esculpido tudo, lentamente, em silêncio, sem reconhecimento. A lição é clara, e é dura, e é profundamente incômoda para qualquer pessoa que esteja buscando atalhos, motivação rápida ou transformações instantâneas. Você não vai dominar a si mesmo lutando contra seus impulsos no calor do momento. Você não vai construir uma disciplina real prometendo todas as manhãs com lágrimas nos olhos. Você não vai conquistar autocontrole vencendo grandes batalhas internas dramáticas. Você não vai chegar lá através de explosões de motivação, de cursos milagrosos, de frases inspiradoras coladas no espelho. Você vai conquistar tudo isso construindo todos os dias pequenas estruturas invisíveis, gestos minúsculos, rotinas aparentemente sem sentido, hábitos que os outros vão rir, vão zombar, vão considerar absurdos, mas que, somados ao longo dos anos, em silêncio absoluto, vão te transformar em alguém que os outros não conseguem mais compreender. Alguém de outra dimensão. Alguém que parece ter um poder secreto, quando na verdade só tem consistência onde os outros têm intensidade. Miyamoto Musashi, um dos maiores mestres samurais que já pisaram nesta terra, autor do lendário livro dos 5 Anéis, certa vez disse algo que ecoa através dos séculos com uma força que poucos conseguem suportar. Ele disse que a vitória do guerreiro silencioso é tão profunda, tão completa, que o inimigo cai antes mesmo da espada ser desembainhada. Porque quando sua estrutura interna está completa, quando sua mente é Fudoshin, o conflito externo já está decidido antes mesmo de começar. Você ganha sem lutar, e os outros, perdidos em seus próprios impulsos, sequer entendem como. E é exatamente assim com o dinheiro, é assim com o tempo, é assim com seus desejos, é assim com sua ambição, é assim com tudo o que importa. O caminho samurai para o autocontrole é, portanto,
simples mas profundo. Não tente vencer a tempestade lá fora. Torne-se a montanha aqui dentro. Não lute contra os impulsos no momento em que eles aparecem com toda a sua força. Construa, em silêncio, dia após dia, ano após ano, um centro interno tão firme, tão arquitetado, tão enraizado, que os impulsos passem por você sem te tocar. Não prometa nunca mais grandes coisas. Estrutura pequenas. Não jure. Esculpa. Não force. Arquitete cuidadosamente. E quando você se tornar essa pessoa rara, você vai notar algo estranho acontecendo ao seu redor. Os outros vão começar a olhar para você com aquela mistura única de admiração e medo. Eles vão te perguntar como você consegue, como você não cede aos prazeres fáceis, como você não desiste no meio do caminho, como você não se desvia das suas promessas, como você guarda dinheiro enquanto eles gastam tudo, como você acorda cedo enquanto eles ainda dormem. E você não vai saber explicar com palavras, porque para você já não é mais esforço, não é mais luta, não é mais sofrimento. É simplesmente quem você é, e você esqueceu como era ser de outro jeito. Esse é o nível mais assustador de autocontrole que existe neste mundo. Não é o autocontrole de quem resiste com sofrimento. É o autocontrole silencioso de quem já não precisa resistir mais. Repita para si mesmo, em silêncio, todas as manhãs, antes do mundo começar. Eu não luto mais contra meus impulsos. Eu construí, pedra por pedra, uma vida onde eles não têm mais poder sobre mim. Eu não sou movido pela tempestade. Eu sou a montanha que ela tenta mover em vão. Obrigado por assistir.